Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade a nossos exercícios da última aula e, como de costume, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem fazer alguma sugestão, é só fazerem isso nos comentários abaixo, ok? Então vamos para a nossa aula de hoje. Bom, no exercício 03 ele nos pede para mostre que o γ-sat, que é o peso específico do solo saturado, também pode ser dado por γS mais γW vezes E dividido por 1 mais E, sendo que o γS é o nosso peso específico dos sólidos, o γW é o peso específico da água e o E é nosso índice de vazios. Bom, a gente vai começar escrevendo que o γ-sat ele é dado pelo peso total dividido pelo volume total, sendo que o peso total ele pode ser reescrito como o peso de sólidos mais o peso de água, e o volume total ele pode ser reescrito como o volume de sólidos mais o volume de vazios. Para esta equação, para a resolução desta equação, a gente vai fazer a seguinte adoção. Como a gente está tratando do γ saturado, a gente sabe que o solo está completamente cheio de água. Ou seja, todos os vazios presentes nos solos estão preenchidos por água. Então a gente pode adotar que o volume de vazios vai ser igual ao volume de água. E como a gente viu naquela primeira equação lá no início, na nossa primeira aula sobre índices físicos, a gente sabe que o volume de vazios é igual a EVS, que é o índice de vazios, vezes o volume de sólidos. Então a gente pode adotar que o volume de água vai ser igual ao índice de vazios vezes o volume de sólidos. Mas isso vai ser feito justamente só para essa equação, porque o γ que a gente está procurando é o γ saturado. Em outros exercícios isso não acontece. A segunda equação que a gente vai utilizar vai ser a do peso específico da água, que ela é dada pelo peso de água dividido pelo volume de água. A gente pode readequar essa equação ficando com o peso de água, que multiplica o γW vezes o VW. Como a gente viu na equação anterior, o volume de água ele também pode ser dado por EVS, neste caso. Então a gente vai substituir esse trecho da equação de uma vez por E vezes o volume de sólidos. Então o peso de água vai ser dado por γW, que é o peso específico de água, vezes o E, que é o índice de vazios, vezes o volume de sólidos. Esse tudo aqui vai ser o peso de água. E a terceira equação que a gente vai usar para a resolução do nosso problema vai ser que o γS, que é o peso específico dos sólidos, é igual ao peso de sólidos dividido pelo volume de sólidos. Reescrevendo essa equação, a gente tem que o peso de sólidos vai ser igual ao γS VS. De posse dessas três equações, mais a equação principal aqui do γ saturado, a gente pode reescrever essa equação toda sendo o γ saturado vai ser dado por γS VS, que vai ser o trecho referente ao PS aqui dessa equação, mais o PW. O PW, como a gente viu nessa equação aqui na número 2, ele vai ser dado por γW vezes E vezes o VS. Então a gente já substitui ele nesse trecho da equação aqui. O volume de sólidos a gente não vai mexer nele, vai deixar ele do jeito que está mesmo. E o volume de vazios, como a gente viu também aqui nessa primeira equação, ele vai ser igual a EVS. Então a gente substitui aqui, EVS. Se a gente analisar toda essa equação aqui, a gente viu que o VS está multiplicando embaixo e em cima todos os trechos da equação. Então a gente pode isolá-lo, ficando dessa maneira. E como ele está multiplicando embaixo e em cima, a gente pode cortar. E a gente chega finalmente na equação que a gente queria demonstrar, que o γ saturado vai ser dado por o γS mais o γW vezes E dividido por 1 mais E. E esta equação é realmente verdadeira. No exercício 04, ele pede para mostre que o γd, que é o peso específico aparente seco, também pode ser dado por γS dividido por 1 mais E. Bom, a gente vai começar escrevendo que o γd pode ser dado também por PS dividido por VT, que é o volume total. Sendo que o volume total a gente pode reescrevê-lo como o volume de sólidos mais o volume de vazios. Em cima aparece só o PS,
Porque como é o peso específico aparente seco, a gente não tem peso de água nesse solo. Ou seja, o peso de água é igual a zero. Então essa equação fica só com essa característica mesmo, não aparece o peso de água. A gente vai usar duas equações para poder ajeitá-la e deixá-la com essas características que a gente quer. A primeira vai ser do índice de vazios, que a gente já utilizou algumas vezes nas últimas aulas, que é o volume de vazios dividido pelo volume de sólidos. A gente pode passar o volume de sólidos multiplicando para o outro lado da equação e temos que o volume de vazios é igual a EVS. E a segunda, que a gente também já utilizou, é a do γS, que o γS, que é o peso específico dos sólidos, é igual ao peso de sólidos dividido pelo volume de sólidos. Reescrevendo essa equação, PS é igual a γS VS. Substituindo essas duas equações nesta primeira, a gente tem que o γd vai ser dado por γS VS, que é a parcela referente ao peso de sólidos aqui, como a gente viu na equação 2, e o volume de vazios vai ser dado por EVS, como a gente viu aqui nessa equação 1. A gente viu que o VS está multiplicando embaixo em cima dos dois lados da equação, ou melhor, em cima e embaixo no mesmo lado da equação. A gente pode isolá-lo e posteriormente cortá-lo. E a gente chega justamente na equação que a gente gostaria de provar, que o peso específico aparente, o γd, também pode ser dado por γS dividido por 1 mais E. Bom pessoal, na aula de hoje era somente esses dois exercícios. Eu espero vocês para as próximas aulas. Até lá e um abraço.